Olá, povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo com Laudenir Ramos. E hoje nós vamos conversar sobre o assunto do momento, o perigo das missas e cultos presenciais nesta época de pandemia. Muito bem, apesar de eu ter citado a palavra culto, eu não vou falar sobre aquilo que eu não conheço. Eu não tenho acompanhado qual é o comportamento, como estão agindo as igrejas evangélicas neste momento de pandemia. No entanto, eu falo sobre aquilo que eu conheço e sobre a minha experiência pessoal com as santas missas presenciais. E para isso, mais do que dados técnicos ou índices, eu trago a minha própria experiência. Vou revelar um pouquinho do que eu senti durante as missas presenciais nesta época e se, na minha opinião, devem ter ou não devem ter. Vamos lá! Primeiro, quem me acompanha aqui no canal sabe que até setembro de 2020 eu estava dedicado totalmente a cuidar do meu pai de 78 anos, com uma doença cujos sintomas se assemelhavam a Alzheimer e cada vez mais debilitado. Então, nem pensar em ir missa presencial, até mesmo porque as missas disponíveis que nós tínhamos por aqui, até mesmo porque a regra era não permitir que pessoas com menos de 12 anos e com mais de 60 adentrassem as igrejas. No começo de setembro de 2020, meu pai veio a falecer. Não foi de Covid, foi justamente de um agravo do Alzheimer. E já a missa de sétimo dia eu marquei em duas igrejas. Na paróquia do lugar onde eu moro e no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe do Padre Reginaldo Manzotti no centro de Curitiba. E quem me acompanha aqui no canal viu que diversos vídeos que eu comecei no canal eram a partir do estacionamento em frente deste santuário, porque uma vez por semana, pelo menos, eu ia participar da missa lá, antes desse agravamento da pandemia. E é sobre isto que eu quero falar, sobre a minha experiência pessoal nestas igrejas. Ok, vamos falar do santuário do Padre Reginaldo Manzotti, santuário de Guadalupe. O decreto, na época, em 2020, na época em que o meu pai faleceu, era permitido 30% da lotação máxima da igreja. Depois, este decreto flexibilizou um pouco mais e permitiu 50%. No caso deste santuário, especificamente o Santuário de Guadalupe, que é um santuário popular, midiático, a concorrência para participar da missa é muito grande. Então, a forma que eles encontraram é o agendamento prévio. As pessoas ligam para a secretaria paroquial, perguntam se tem vaga para o dia que elas pretendem participar da Santa Missa. Caso tenham, passam alguns dados, como nome e a data de nascimento. Lembrando que somente pessoas com mais de 12 anos e com menos de 60 são autorizadas a participar. Chegando lá no santuário, se houver fila na entrada, existem aquelas faixas no piso demarcando o distanciamento social. Lá, a conferência do nome, enfim, todos os dados passados pelo telefone são conferidos na porta de entrada do santuário por alguns vigilantes. Após confirmar o agendamento naquela lista, as pessoas são autorizadas a entrar. Mas antes é aferido a temperatura e obrigatório passar álcool em gel na mão. Entrando lá, os bancos estão demarcados. Você deve sentar exatamente onde tem uma marcação, que inclusive é numerada. Obviamente, eu não falei até agora, você deve estar devidamente mascarado. Deve estar com a máscara cobrindo nariz e boca corretamente. Neste lugar onde você entrou e escolheu para sentar, lá você vai permanecer do começo ao fim da celebração. Não vai sair de lá em nenhum momento da Santa Missa. A coleta, que é aquele momento onde, se você quiser, você pode dar alguma contribuição financeira, as moedinhas que você tem no bolso, uma nota, enfim, o que o seu coração mandar, são feitas diretamente no banco. A comunhão, a Eucaristia também é distribuída no banco. Os ministros da Eucaristia vêm
nos bancos e distribui a Eucaristia. É o único momento da Santa Missa onde você vai retirar a máscara. Você tira o elástico aqui, coloca a Eucaristia na boca e coloca o elástico ou coloca a máscara de novo. É desta maneira. Logo após o término da Santa Missa, imediatamente os voluntários que colaboram com o santuário vêm com seus baldinhos e panos na mão e higienizam todos os bancos. No dia 1º de novembro de 2020, onde eu fiz aniversário e faziam menos de 2 meses de falecimento do meu pai, eu preferi não ficar em casa e não celebrar o meu aniversário com bolo, churrasco ou qualquer coisa que fosse. Até mesmo porque alguém poderia vir aqui e era perigoso nesse sentido. Então eu resolvi me arriscar de uma outra maneira. Convidei 2 amigos, vocês podem acompanhar aqui no canal, e fiz uma viagem de 250 quilômetros até o Santuário de Santa Paulina, na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina. Lá, a mesma coisa. O modus operandi era um pouquinho diferente. Como lá é um santuário turístico, onde as pessoas viajam em família, lá estava liberado o acesso de idosos e crianças. Afinal, você não vai levar uma criança de 5 anos numa viagem e na hora de adentrar a missa você vai deixar ela dentro do carro num lugar estranho onde você está visitando. Então lá estava permitido qualquer idade participar da Santa Missa. No entanto, isso eu presenciei pessoalmente. Tinha um casal, o pai, a mãe e uma criança. Muito carinhosamente, um dos colaboradores do santuário veio e pediu para que ambos se desunissem no banco. Lá os bancos têm coisa de pelo menos 5 metros de extensão, de comprimento. O pai foi numa ponta, a mãe foi noutra e a criança ficou no meio. Mesmo sendo família, era este o modus operandi. Haviam várias missas naquele dia, que era um domingo, justamente para conseguir atender a demanda de peregrinos que foi até Santa Paulina. Só que entre uma missa e outra, além da capacidade máxima, obviamente, que preencheu todos os bancos, fechava-se a porta do santuário. Era essa a capacidade máxima. Preencheu os lugares demarcados, o santuário fechava as portas. Ao finalizar a missa, o santuário não abria as portas para as pessoas saírem. As pessoas iriam sair por uma porta lateral, vigiada para que ninguém entrasse por lá, porque era feito toda a higienização do santuário, dos bancos, antes de abrirem as portas para a próxima missa. Então, estou falando de igrejas católicas onde eu fui. No caso da missa de 7º dia do meu pai, que foi na paróquia local, ela tem capacidade para 400 pessoas. Participou desta missa em torno de 20 pessoas. Também já com o distanciamento social. Aqui nas igrejas da paróquia onde eu participo, foi-se adotado retirar a metade dos bancos, já dando aquele espaço natural entre as pessoas. Então, cada um senta numa ponta e há um distanciamento de um banco da frente para o outro, porque foi retirado um daquela linha, daquela coluna. Enfim, meu povo, é deste modo. As pessoas entram, mede-se a temperatura, passa álcool em gel, senta no banco ou fica no banco e ali permanece do começo ao fim da celebração. Portanto, o que eu vejo como perigo é praticamente zero. 99% de segurança. Eu não coloco 100% de segurança, porque segurança total contra esta pandemia, contra este vírus, você só vai ter se você ficar isolado em casa. Neste momento aqui, eu estou em segurança total. Por quê? Porque eu estou fechado dentro do meu quarto, dentro de casa. Mas basta um vizinho batendo na porta, no portão, que a minha segurança já começa a flexibilizar também. Então, 99% de segurança
é garantido nas igrejas católicas. Igrejas evangélicas eu não posso falar. O que eu posso citar é que em Curitiba foi interditada uma igreja conhecida mundialmente porque haviam mais de 2.000 pessoas num culto lá em determinado dia. Meu tio, que conhece muitas pessoas, é amigo de muitas pessoas de outras denominações religiosas aí, evangélicas, também atribuiu, a própria pessoa que participou do culto atribuiu que se contaminou lá. Mas são aquelas igrejinhas pequenas, né, que eu já citei aí, que é um espaço, uma sala comercial qualquer que está para alugar. Eles alugam, fazem a igreja, e daí obviamente que se ali cabe 10 pessoas, se eles forem seguir critério de 30%, 20%, 15%, acaba que só o pastor pode participar ali. Então eles não seguem esse critério e acabam recolhendo 10 pessoas num espaço pequeno, e foi dessa maneira provavelmente que aconteceu. Obviamente que eu não concordo, daí se o espaço é muito pequeno, em que se celebre desta maneira. Mas eu falo daquilo que eu participei. Então, o perigo é praticamente nulo, comparado com outros lugares. Onde eu vejo muito mais perigo? No comércio em geral, onde as pessoas entram e não conseguem manter um distanciamento. Elas se distraem. No supermercado, por exemplo, tinham 4 pessoas disputando o mesmo espaço ali, pegando as batatas, inclusive eu. E assim vai, além das pessoas tocarem nos mesmos produtos que os outros vão tocar, ainda não há essa regra de manter distanciamento. É as pessoas que têm que se monitorar, mas nem sempre as pessoas se monitoram. Por exemplo, eu não iria esperar as outras 3 pessoas saírem daquele lugar onde estavam pegando batatas para eu ir pegar a minha batata ali, até mesmo porque poderia chegar outra pessoa e entrar na minha frente. Então é isso que é o complicado. Não tem como fazer um controle disto. E eu não vou entrar no aspecto ônibus, que o ônibus é o gargalo desta pandemia. O ônibus é o maior problema desta pandemia. Uma coisa que eu esqueci de falar. Estas missas que eu participei, inclusive de 7º dia do meu pai, foram um grande alento. Foi o que me fortaleceu. Sempre eu vou nas missas do padre Reginaldo Manzotti, quem acompanha ele sabe o que eu vou falar, porque me trazem um grande alento. Renovam as minhas forças espirituais. E psicologicamente, quando você está abalado, você fica com a imunidade também abalada. Se você está fraco espiritualmente, se você está fraco psicologicamente, seu corpo fica fraco fisicamente e facilita você contrair doenças. E neste momento, se a gente for olhar pelo lado psicológico, as pessoas têm suas dimensões. A vida humana tem dimensões. Tem a dimensão espiritual, a dimensão familiar, a dimensão profissional, a dimensão do lazer. E todas essas dimensões estão prejudicadas agora com o coronavírus. O lazer é uma das coisas que as pessoas não têm mais. Quem tem está descumprindo decretos. Não se pode ir num parque, não se pode ir numa festa, não se pode ir num bar, não se pode nem ao menos fazer um churrasco em casa com a família e com os amigos. Como eu acabei de falar, talvez você esteja fazendo isto, mas você está descumprindo alguns decretos ou até mesmo se expondo, se arriscando ao vírus. Não é recomendado. Tem gente que continua fazendo tudo isso, mas pessoas sensatas que estão realmente se cuidando não estão fazendo. O campo profissional tem muitas pessoas desempregadas, também está afetada essa dimensão profissional. Pessoas que estudavam, que a gente pode dizer que é o campo profissional também, né? Porque a gente estuda para se qualificar profissionalmente. Também já não há mais relação nenhuma, estão estudando online. E o campo familiar nem se fale como foi prejudicado. Você não pode mais visitar os familiares mais velhos, não existem confraternizações. Volto a repetir, tem pessoas que continuam fazendo a mesma coisa, mas estão se expondo, estão correndo risco.
Pessoas de bom senso não estão fazendo isso. Então, tudo foi prejudicado. Pelo menos um desses campos deve ser flexibilizado com prudência, com cuidados. Permite um percentual pequeno de pessoas nas igrejas. Os pastores e padres fazem uma programação especial com vários horários alternativos de missas e cultos para conseguir atender a demanda. Higieniza-se bem os locais, limpa-se bem os bancos e permite que o povo vá celebrar. Assim o pessoal adquire mais força espiritual, mais ânimo para superar estes períodos difíceis de crises sanitárias, de crises econômicas e de desestruturação geral da humanidade. É esse o meu ponto de vista. Quanto às decisões do STF, eu não quero entrar muito no mérito disto. Apesar da decisão do ministro Cássio Nunes vir de acordo com o que eu penso neste momento, me preocupa algumas decisões que ele tem tomado, porque eu vejo que sempre vão de acordo com o padrinho dele, com aquele que colocou ele lá no STF. Isto é preocupante. Já vi alguns argumentos de votos dele que são extremamente ridículos. Ele contrariou todo o STF para votar a favor do que o padrinho político dele lá pensa. Não importa se o ministro simpatiza com o político A ou B, se ele simpatiza com a esquerda ou com a direita. As decisões do STF têm que ser baseadas na justiça e na imparcialidade. Só isso. Quanto às celebrações religiosas, vamos torcer para que seja liberada, claro, com toda a segurança, e que se fiscalize mais. Fiscalização é sempre necessária. Independente se está fechado ou se está aberto, os fiscais têm que dar uma monitorada. Até mesmo porque pode acontecer deles se descuidarem, não fiscalizarem e as igrejas abrirem e celebrarem a mesma coisa. As igrejas católicas não vão fazer isso porque elas seguem decretos do bispo diocesano. E se um padre descumprir um decreto diocesano, ele vai ser punido não pela justiça local, não pela prefeitura, pelas leis municipais, mas pelo próprio bispo. A Igreja Católica tem seus decretos internos e em relação a esta pandemia, às vezes é mais rigoroso os seus decretos diocesanos do que os decretos municipais. Mas igrejas evangélicas, onde cada pastor decide o que fazer, algumas delas, a fiscalização tem que ser a mesma coisa, porque senão, de repente, algum pastor resolve abrir a igreja e celebrar, mesmo contrariando decretos. Então, fiscalização tem que acontecer de qualquer maneira. Então, que os fiscais cheguem até a porta dessas igrejas e olhem o que está acontecendo, tanto católicas quanto evangélicas, e se perceberem algum perigo, alguma irregularidade, não interrompe a celebração, mas conversa com o responsável e depois interdita, se for o caso. Agora, atrapalhar o povo que está rezando não é justo. Exceto se o abuso for muito grande, como aconteceu em Curitiba, onde encontraram 2.000 pessoas. Aí não tem nem o que discutir. Mas é desta forma que as fiscalizações se foquem em ver se as igrejas estão cumprindo as determinações de distanciamento, de medidas preventivas e que sejam pontuais. Não punir todas as igrejas, porque é isto que tem acontecido. Uma punição generalizada, enquanto a maioria está tomando todo o cuidado necessário. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.